Uhum. Então, olha só, para quem participou do último encontro, nós paramos aqui nessa parte de para mostrar o Google Earth, foi nossa última tecnologia vista. E aí, só lembrando que, vamos dar uma olhada aqui no calendário, na verdade, para vocês acompanhar. Então, dia 6 não temos encontro. Dia 13 é o nosso último encontro. Deixa eu abrir aqui na formação. No caso, no dia 13 e dia 20, né? Aqui tem o nosso calendário. Aqui, ó. Acho que está compartilhando para vocês, né? Então, hoje nós encerramos a parte de tecnologias, mas como eu vi que nós temos algumas ainda para visualizar ali nos slides, na semana que vem eu quero mostrar mais algumas para finalizar, no caso, dia 13 do 10, né? E aí sim, feedback e compartilhamento. Como a turma está pequena, então a previsão era de 20, né? Então, 20 cursistas necessitariam de dois encontros para apresentar, mas então, no nosso caso, talvez fique até só para o dia 20 do 10 ainda. Vou dar vou revisar um pouquinho esse do dia 13. E aí, dia 13 é a última data de entrega, tanto do plano quanto do relato de implementação. Mas eu já aviso de antemão que vocês poderão entregar o dia 20. Então, no dia 13, eu pensei de estar apresentando o restante das tecnologias que ficarem, né, para a semana, no dia 13, no caso, e aí tirar dúvidas específicas, individuais, para quem precisar, tá? E aí, então, no dia 20, fica para todos apresentarem, e aí o questionário final. Lembra que vocês responderam um questionário inicial que demandava um tempo. Então, nesse questionário final, ele também vai demandar uns 10, 15 minutinhos de vocês. Então, eu quero fazer durante a reunião para que não fique nada, né? Daí, dia 20 a gente encerra, eu vou ver se todo mundo entregou ou não, senão eu vou conversando no individual ali para quem faltar alguma coisa. Então, para tecnologias, então, hoje, e aí fica no próximo, daqui 15 dias, então, para ver o restante das que ficarem, que não der tempo hoje. Dúvidas, vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Então, assim, vamos abrir essa aqui na sequência depois do Google Earth. Vocês têm esse arquivo lá com vocês. Inclusive, toda vez que vocês precisarem dele, quiserem relembrar alguma tecnologia, vai lá, clica, olha, né, experiencia ela e quem sabe pode utilizar então em sala. Então, essa aqui é a Manga Heights. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui ela é específica, então, para games de matemática, nesse caso. Eu tenho duas hoje que eu vou apresentar, que também aborda outros conteúdos, física, ensino de ciências, então quero mostrar para vocês, caso vocês não conheçam. Então, aqui eu tenho por idades, né? Vamos pegar mais ou menos aqui de 11 a 14. Então, ali, sexto, sétimo, oitavo, até nono, né? E aí, vamos abrir esse primeiro aqui, só para nós dar uma olhada. Então, ó, o primeiro aqui está falando de álgebra, esse outro aqui de números. Aí eu vou descendo, ó, ele tem o conteúdo estruturante de cada um: álgebra, números, geometria. Então, ele tem alguns jogos aqui em formato de games. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro. Então, o primeiro fala assim: ordem das operações. Use seus conhecimentos de prioridade das operações para descriptografar os códigos do professor Pidemas e salvar os robotons. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ordem das operações. Ele tem aqui as atividades que estão vinculadas, então são todas essas dentro da categoria lá da primeira números. Então, eu tenho 6. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa aqui, ó. Métodos rápidos para multiplicação. Agora eu tô na dúvida se é minha internet que não quer carregar. Ah, não. Então, aqui jogar agora. E aí, ó.
umas perguntas de verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada. Então, multiplicar por 8 é o mesmo que multiplicar por 2 e depois, aliás, por 4 e depois por 2, verdadeiro ou falso? Multiplicar por 6 é o mesmo que multiplicar por 2 e depois multiplicar por 3? Aí escolha a opção enviar. Tá. Aqui em cima, ó, apareceu o nível, eu estou no nível fácil, então dentro desse nível tenho 3 questões a serem respondidas. Se vocês olhar aqui do lado esquerdo, onde está escrito Progide, tem um tempo, ó. Esse tempo ele está correndo em relação às determinadas perguntas. Vamos voltar aqui só para nos dar uma olhada em outro. Ana, tem um Oi? cursista que mandou lá no grupo que ele está tentando entrar. Eu não sei se você precisa permitir ou não. Deixa eu ver. Ele mandou lá que está tentando Tentando entrar. entrar, o professor de Narci. Estranho. Deixa eu copiar o link. Tá. Qualquer coisa, você me avise, Mário, por favor, que às vezes eu fico aqui e não olho ali a mensagem. Obrigado. Tabuadas e habilidades de cálculos. Aqui deu, deixa eu ver aqui, tem uma notificação. Deixa eu ver se ele conseguiu entrar. Acho que ainda não, mas qualquer coisa, se ele mandar alguma coisa no grupo, me avisem, por gentileza. Aqui, da tabuada e das habilidades. Então, aqui ele tem uma seleção de atividades vinculadas, então, a essa tabuada, desde a tabuada do 2, vai até, deixa eu ver o máximo, tabuada do 7. Então, ele seleciona algumas atividades a partir de um determinado conteúdo, tipo aqui tabuada, e ele mostra 6 possíveis, então, conteúdos que podem estar trabalhando. Então, esse aqui seria o Manga Heights. Ele vai, então, deixa eu voltar aqui para estudantes. Ele vai até de 14 a 16. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Então, seria mais ensino médio. Vamos ver esse aqui, simplificação algébrica. Aprenda a álgebra em uma jornada através do tempo onde tudo começou. Acho que agora o professor conseguiu entrar. Ótimo. Então, aqui dele tem uma seleção também de atividades. Dá uma olhadinha nesse. Introdução. Então, ó, aqui ele está comentando a respeito, né, deixa eu baixar esse. Tá, tirei o volume. Ele está contando uma história a respeito. Passar. E aí ele começa no jogo, tá? O que ele está falando? O que pode ser o x? Some 2s arrastando um sobre o outro. Então, 2 mais 2, 4. X igual a 4, tá? Então, de maneira geral, esse Manga Heights, ele apresenta uma historinha. Deixa eu voltar naquele que eu estava apresentando primeiro, lá do Robo Ordem das Operações. Aqui em cima, então, ele inicia o jogo e aqui embaixo você consegue ir especificamente em cada atividade. Então, se eu clicar aqui em cima, ele vai apresentar o jogo e depois as possíveis 6 atividades, então, que eu já consigo ver previamente. Ele só tá carregando aqui. Acho que a minha internet hoje ela vai atrapalhar um pouquinho. Tem previsão de chuva aqui para Laranjeiras e região. Então, olha, ele tá abrindo o jogo. Aí jogar ajuda. Vou escolher. Deixa eu tirar esses volumes. Vou escolher qual personagem eu quero. E aí começo. Ele tem o meu jogo intuitivo ali, ó. 2 mais 3, 5.
E aí eu vou passando para as fases, ele vai dar uma mensagem criptografada. Nesse caso aqui, que eu tinha lido, né? É a partir, você vai desvendando algumas determinadas mensagens e depois eu vou ter uma mensagem final. Então depois explorem, caso vocês não conheçam, então é uma plataforma então de games que desafia o aluno. Essa Coquinhos, jogos educativos. Deixa eu abrir aqui para Luana, vocês. Oi. só uma dúvida. Tipo, como que a gente faz para, se fosse para mandar para os alunos? Tá. Então, primeiro aqui, deixa eu me cadastrar. Bom, aliás, deixa eu entrar, não me cadastrar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu conferir. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar com o @escola, então, peraí. Eu não sei se é esse ou outro que nós conseguimos fazer só na tela, mas deixa eu conferir se é esse ou é o Coquinhos, que é o próximo. E que ele tá dando um erro aqui no meu login. Prof. Ritamar, acho que eu vou deixar essa tua pergunta aí para depois, e Tá aí, bom? tá? Mas eu te respondo ela em Uhum, relação a como enviar, mas eu volto depois. tá Olha, tá dando problema aqui em relação ao retorno para o site, mas depois a gente bom. Uhum. volta e eu, tá? Tá bom. Então vamos pro próximo. Próximo é o Coquinhos. Deixa eu copiar o link aqui. Tá. Então, ele tem a idade aqui de 6 a 12, depois aproximadamente 15 anos, adultos. Aqui embaixo, então, opção matemática, tabuada, digitação, ciências. Então, vamos aqui no matemática. Ele abre vários anúncios. E aí, vamos escolher aproximadamente 15 anos para ver as atividades. Então, aqui, ó, elas são em formato de game mesmo. Então, eu tenho uma plataforma mais gamificada. Vamos dar uma olhada aqui em algum específico. Só vou rolando aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se é esse aqui, o da tabuada. Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui o da tabuada, que é interessante. Então, os jogos de matemática fui rolando aqui, vocês vão dando uma olhada depois. Tabuada. Só mutar aqui. Ó, de tabuada. Tem a tabuada aleatória. E tem um outro aqui que eu rolo. Deixa eu achar, ele tá aqui embaixo. Esse aqui, ó. Roleta da tabuada de multiplicação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ó, tem quase 100 opções de jogo que só trabalham com a tabuada. Especificamente, algumas, ó, tabuada do 5, do 8, do 3, ou aquelas aleatórias que ele vai aparecendo num geral. Deixa eu mostrar essa daqui da roleta para vocês. Essa daqui, ó, roleta da tabuada. Então, ele está contando aqui o que é o jogo, e aqui do ladinho já ele está em miniatura, e depois eu venho em jogar. Então, esse aqui é o Coquinhos, site Coquinhos.
Tá carregando o jogo. Isso eu consigo fazer virtualmente. Eu abrir, né, a tela, seja no Educatron, e aí trabalhar com os estudantes. Start. Então, aqui. Aleatoriamente, você vai fazer parar, né? E aí, ó, 9 vezes 6. Automaticamente, aqui embaixo, eu tenho 4 alternativas e um tempo. Se não conseguir responder rapidamente, ó, ele passou a vez, tá? Aí é para agilidade mesmo. Vamos fazer eu girar novamente, só para vocês darem uma olhadinha. Eu clico em uma e clico em outra, ele para. 1 vezes 4, aí vou marcar minha alternativa. E aí vai para a próxima. O que dá para fazer aqui é uma atividade, cada aluno vai respondendo uma, né? Você projeta as atividades e automaticamente cada aluno tem um tempo assim breve, né, de alguns segundos ali para responder. Deixa eu abrir esse primeiro aqui da tabuada também, que é interessante. Tabuada aleatória. Às vezes aqueles tempinhos, aqueles minutinhos finais de aula ali, os alunos já guardaram material, às vezes é um momento apropriado, né, que vocês podem estar reforçando, então, esses conteúdos. Então, aqui do ladinho tem a miniatura, clica em jogar, e ó, eu vou voltar ali, esse que dá para compartilhar, acho que agora eu respondi a pergunta da Prof. Itamar. O Manga Heights projetado, e esse aqui ali eu vi a opção de class. Ó, escolha a multiplicação que você quer treinar. Então, vamos colocar aqui. Escolhi as opções que eu quero. E aí, vamos girar. Ó, 9 é 5. Aí, o meu valor, 9,545, vai estar disponível aqui. Vou clicar nele. Ok, foi para o próximo. 7 vezes 5. Ah, vamos errar. Vamos marcar 48. Ó, ele apareceu, cliquei no 48, ele não acendeu nada e ele mostrou então que 7 vezes 5 era 35 e que ficou vermelho no caso porque a pessoa errou. E assim, automaticamente. Então vocês testem depois, caso não conheçam, né? Principalmente essa opção aqui da matemática e da tabuada, para quem trabalha, então, sextos anos aí que faz essa revisão, é interessante então trabalhar com esse site aí para revisão. Então, esse é o Coquinhos. E aí, para enviar, por exemplo, quero enviar esse aqui dentro do Class. Então, vem aqui em tabuada aleatória. E aqui embaixo, ó, compartilhar. Aí tem o símbolo ali já do Class, clica. E aí automaticamente já vai, como eu já estou logada dentro do meu @escola, então aqui eu só vou selecionar, carregando. Vou compartilhar com qual turma? Com a modelagem, com a matemática nono ano, enfim. Escolhe e consegue enviar então facilmente. Então, esse envia, prof. Agora está respondido, então, que eu estava na dúvida, como eu não consegui voltar para o outro, o Manga Heights não, e o Coquinhos, então, você consegue enviar por class. Obrigada. Tá, vamos para o próximo. Esse Live Worksheets. Deixa eu digitar aqui. Esse eu já faço assim, ó. Eu digito Live Worksheets e escrevo já o assunto que eu quero, que é mais fácil. Eu prefiro encontrar ele assim do que dentro do próprio site. Vou colocar aqui adição de fração. Tá. Aí vamos abrir esse primeiro, que daí eu já consigo ver todas as opções que tem relacionadas à adição de fração. Então, olha, apareceu uma opção aqui para mim, que é essa. O Live Worksheets são atividades prontas em que eu consigo respondê-la virtualmente, né, projetando a tela ou então enviando para alguém, tá? Ah, não gostei dessa. Então, nós temos a opção aqui de pesquisar, ó. Vou colocar aqui operações com adição de fração. Enter.
Então, ele aparece todas as atividades já relacionadas à adição de fração. Deixa eu pegar uma que seja, eu responda rapidinho, acho que é essa daqui, ó, só para vocês verem como que funciona. Vou colocar essa primeira. Deixar os anúncios. Ó, eu consigo fazer o download dessa atividade, caso eu queira ela em PDF, ou então eu consigo então compartilhar. Ó, aqui tem o símbolo de compartilhar via Class, opa, aqui ó, WhatsApp, Facebook, Pinterest, Microsoft Teams ou aqui no Class. Então, no nosso caso, se eu tenho interesse que meu aluno responda pelo Class. Então, mas eu quero responder ela agora aqui com vocês, ó. Soma de fração com bases iguais. Deixa eu responder aqui, então. 10, ó, eu consigo responder na própria atividade. 7. Eu vou errar uma, eu vou colocar essa aqui errada. Vou errar essa aqui também. E essa aqui também. Tá. Respondi, né, a minha atividade, estava explicando. Aqui embaixo, ó, eu já tenho finish. Então, se eu quero, se eu estou projetando, cada aluno responder uma, por exemplo, já quero saber quem acertou, quem errou. Então, cliquei aqui em finish. Daí, então, vou checar, né, as minhas respostas. E aí, checar os resultados. Olha só. Ele já traz para mim o verdinho, então é o que eu acertei, e o vermelho, o que eu errei, né? Exatamente o que eu comentei ali para vocês, onde eu ia errar, o problema automaticamente já faz então a correção automática. E isso, se vocês enviarem então atividade via Class, cada aluno, no caso, vai ter a sua atividade e já vai aparecer então corrigida. Vamos colocar uma outra aqui só para vocês visualizar sobre parábolas. Então, vocês escolhem qual atividade quer, e ele não é só para matemática, né? Eu vou mostrando matemática aqui, mas vocês podem pesquisar no componente de vocês também, que ele tem algumas questões, então, dos demais componentes. Ah, por exemplo, gostei dessa daqui, nem sei, tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Essa aqui ela só é espanhol, eu acho, se não me engano, né? Diretriz, parábola, foco, vértice. Então eu vou escrevendo em cada uma. Aqui embaixo, ó, o que que eu posso completar. Então, se eu quero completar virtualmente, completo e depois eu vou na opção corrigir. Ou se não, quero enviar para alguém. Quero enviar para o meu Class. Então, vem aqui no compartilhar, Classroom. Aí eu vou compartilhar, então, com qual turma? Nono ano, clico lá no nono, que ação que eu quero criar uma atividade, uma pergunta, né? Então, o postar, né, as atividades, vocês sabem, então, como que funciona dentro do Class. Então, depois dei uma olhadinha em relação a esse Live Worksheets. Ele é interessante pelo fato que já sai corrigida, né? Vocês conseguem atribuir, inclusive, uma nota a respeito para ter esse retorno, então, do aluno. Então, Live Worksheets. GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. A gente não vai construir nele, mas eu vou mostrar as atividades que nós temos. GeoGebra. Então, ó, a cara inicial do GeoGebra é esta, né? Então, aqui em cima tem a minha calculadora. Aqui embaixo, então, o que o GeoGebra oferece? Recursos da comunidade, calculador e aplicativos, colaboração na tarefa, matemática prática. Vamos dar uma olhadinha nesses recursos da comunidade. Então, olha só.
Aqui embaixo está aparecendo como se fosse um mapa mental que eu tenho, então, matemática, né? E aí os meus conteúdos estruturantes a respeito deles. Deixa eu mostrar uma atividade que eu trabalhei essa semana, que era para revisar coeficientes de equação de segundo grau. Então, aqui em matemática, né, eu vou vir em álgebra, clico. Isso se eu quiser ir vendo pelos conteúdos estruturantes. Mas caso contrário, aqui no meu pesquisar, ó, se eu digitar exatamente o conteúdo que eu quero, ele já vai aparecer todas as opções disponíveis. Então, dentro de álgebra, então eu tenho a parte de equação, porcentagem, então vamos aqui em equações. E depois equação quadrática. Então, ó, foi essa primeira aqui. E a terceira. Então, ó, primeiro, o que apareceu de equação quadrática, equação de segundo grau, então ele se mistura, né? Equação e função, no caso, né? Mas aí eu verifico o que atenderia aos meus objetivos. Então, vou dar uma olhada nesse primeiro aqui, que é o que eu fiz com eles. Eu projetei no Educatron. Olha, tem até uma explicação, o que é uma equação de segundo grau, como resolver. Tem um exercício aqui já para verificar as respostas. Tem um vídeo contando quem que é o Bhaskara. Explica como resolver uma equação de segundo grau pelas fases. E aqui, ó, essa era a atividade, uma atividade básica. Mas aí, eu tenho a minha equação aqui embaixo e era para determinar, então, qual é o coeficiente A, B e C. Então, fui pedindo para cada aluno, eles iam me respondendo, eu ia colocando as informações aqui e aí conferir. Daí vai para a próxima equação, nova equação e assim sucessivamente. Ó, vou colocar uma resposta errada. E o que ele vai aparecer? Ó, ele aparece as quais eu acertei, que foi o coeficiente B e o coeficiente C, e o coeficiente A eu errei. Você acertou duas, continue tentando. E aí embaixo tem a continuação. Embaixo, então, já tem para determinar, para calcular o delta, né? Então, os alunos tinham um determinado tempo para calcular, e aí eles iam colocar o valor aqui. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, então aqui vai dar zero, por exemplo. Então, vamos colocar aqui conferir. Acertei. Vamos para a próxima equação. Ah, vamos colocar errado aqui, 56. Conferir. Errou. E aí tem um exemplo. Vamos ver o exemplo. Ele mostra, então, como que eu deveria calcular utilizando os coeficientes. E aqui embaixo, então, é a completa. Olha só, tem a equação do segundo grau. Utilizando a fórmula de Bhaskara, eu vou conferir, então, qual que é o meu x' e o meu x duas linhas. Então, essa foi a atividade que eu utilizei com o nono. Mas voltando no geral aqui do GeoGebra. Eu não vou pesquisar aqui por recursos da comunidade, eu quero ir direto para o meu conteúdo. Vamos colocar aqui equação do primeiro grau. Então, aqui em cima em pesquisar. O GeoGebra ele tem muita atividade bacana que dá para utilizar. E aqui tem as que nós podemos criar, mas isso aí demandaria um tempo, né, para a gente estar desenvolvendo a atividade em si. Então, vamos abrir essa aqui, vamos dar uma olhadinha. Não conheço essa segunda, vamos dar uma olhada juntos nessa equação do primeiro grau aqui. Então, ele tem uma explicação do que é a equação do primeiro grau. Deixa eu ver o que ele está carregando aqui, se é um vídeo ou já é atividade. Embaixo tem um vídeo. Atividade contextualizada, inclusive. Vamos esperar carregar. Então, qualquer coisa eu abro outro. Então, aqui é o vídeo mostrando que eu tenho as minhas barras deslizantes aqui, conforme eu modifico esse valor de T, V e o meu ângulo,
é a oportunidade que a pessoa aqui vai, se ela vai acertar ou não a bola ali na rede. Eu não sei, teria que dar uma estudada em relação à atividade em si mesmo. Abrir aqui aleatoriamente com vocês. Ó, conforme eu vou mudando meus controles deslizantes, eu verifico aonde que a minha bola está indo. Eu precisava dar uma olhadinha melhor aqui para me conseguir mexer. Mas enfim, o conteúdo que eu digitar, né, eu coloquei aqui em cima a equação do primeiro grau, ele vai aparecer várias atividades. Ó, o que está aparecendo aqui, ele está misturando um pouco sobre equação e sobre função, né, do primeiro grau. Mas olha só, todas as atividades disponíveis. Se eu venho aqui em carregar mais, então são todas as atividades. Deixa eu entrar aqui no GeoGebra, acho que eu tenho algumas atividades aqui dentro da minha biblioteca. E tem uma até de modelagem. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, materiais. Não criei nenhum material. Favoritos. Aqui as atividades que já foram favoritadas ou que foram trabalhadas. Então tem aqui, olha que legal esse. Aqui a de modelagem, ó. Atividade de modelagem, deixa eu abrir ela. Eu favoritei, não fui eu que criei, foi uma atividade que eu dei uma olhada, que eu encontrei aqui no GeoGebra. Então, está falando sobre comportamento de função a partir de um gráfico. Aqui os valores que eu vou responder em relação ao registro das folhas usadas numa caixa. Ele está contando uma atividade em si. Eu coloco os valores correspondentes, isso vai gerar um gráfico aqui. Tem algumas perguntas depois a respeito para responder. E aqui a continuação da atividade em si. Eu deixei ela salva, mas eu não trabalhei com ela, apenas deixei no favoritos aqui que eu achei interessante por ser uma atividade aplicada, né, de modelagem matemática. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha essa aqui da dança das funções. Aqui a minha variável, né, quando ela está negativa ou positiva, como que fica a concavidade da parábola. E aí, eu tenho todas as funções, ó. A primeira, constante. A segunda ali é da parábola. A terceira, exponencial. Agora eu só fiquei na dúvida se é seno ou é cosseno. Então, assim, para mostrar a dinâmica das funções mesmo para os estudantes. Então, explorem. O GeoGebra ele é rico em atividades que podem ajudar vocês, então, no conteúdo específico que vocês vão trabalhar e abordar. Este aqui, Mosaic, ele envolve todos os componentes. Para vocês conseguirem acessar, depois quando vocês forem testar, vocês vão ter que baixar como se fosse uma permissão para que vocês consigam visualizar essas opções aqui em 3D. Mas é bem simples, ele já mostra automaticamente ali o que vocês precisam baixar.
e aí ele já, né, faz o download, aí automaticamente ele já, vocês clicando, vocês conseguem instalar. Então, esse aqui que tem de vários componentes, olha só. Vamos dar uma olhada aqui primeiro em matemática, depois eu vou abrir aqui o física rapidinho, mas eu não testei nenhum de física ainda. Então, aqui em cima ele tem uns livros, e aí se eu rolo um pouquinho mais para baixo, ó, ele vai me mostrando então as cenas 3D que eu tenho. Jogo de xadrez, exercício de balança, produtos notáveis, vamos lá medir coisas. Tem a parte de Pitágoras, a matemática atrás da loteria, balança, dinheiro, e aí vou descendo. E aí tem alguns jogos também. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui da balança. Peguei um aleatório. Então, ele tem algumas opções aqui de jogos, ó, em relação à balança. Eu vou pegar esse aqui que está relacionando com fração. Então, a princípio, a balança ela está em equilíbrio, né? Então, eu preciso deixar ela em equilíbrio também. Então, vamos dar uma olhadinha. 1/4. Vamos ver qual representação aqui eu tenho de 1/4. Essa. Ficou em equilíbrio. Se eu tirar ela, vamos colocar 1/2. Achar de 1/2. Então, tem a representação com a sua figura. Agora, no 6º ano, eu estou trabalhando com fração, que é um conteúdo que eu estou atrasada, na verdade, era 2º trimestre, mas eu estou trabalhando agora. Então, são algumas atividades que vocês podem estar, então, desenvolvendo com os alunos de vocês. Deixa eu voltar aqui. E aí tem outras ali que vocês podem estar experienciando. Deixa eu abrir aqui física. Vou dar uma olhadinha. Aqui em cima, então, tem os livros. Embaixo, então, tem algumas cenas 3D. Tem algumas lições digitais. Tem alguns vídeos. Tem alguns instrumentos, ó. Sistema de coordenada, unidades de medida, sistema solar, astronomia, bem interessante, inclusive. E jogos. Questionários embaixo, áudios, imagens, páginas de livro, e a matemática era assim também, eu não detalhei, mas ela tem todas esses sub-itens aqui organizados então para pesquisa. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira aqui, lâmpada de Edison. Então, aparece uma simulação 3D. Ó, aqui que é o momento que, se vocês não tiver baixado esse app, né, essa extensão, você não vai conseguir reproduzir. Então, aqui está a lâmpada, não sei, né? Não, os professores de física, pelo amor de Deus. Então, ó, tem a lâmpada de Edison, e vou clicando aqui para nós ver o que vai aparecer. Lâmpada de perto, funcionamento do filamento. Então, tá mostrando ali como produzir a luz, princípio de funcionamento. Ele tem uma animação aí de 30 segundos. Ajustamento da intensidade da corrente. Estou clicando aqui para a gente dar uma olhada. Isso aqui, na verdade, não visualizei nada. Ah, sim. Ele acendeu. Tá. Thomas Edison. Animação. Tem exercício. E aí tem Tá, vou marcar qualquer uma aqui. Nem li, só para ver. Ó, nossa, acertei. E aí, então, são 5 questões. Então, ó, ele apresenta desde o início, aí, professor de física, por exemplo, vai trabalhar com esse conteúdo, então tem desde todas as suas animações até o funcionamento. E olha só, aqui em cima, onde está o volume, o som, eu tenho aqui o meu link, que eu tenho meus conteúdos relacionados, então é isso. Eu posso estar abrindo e observando, ó, como funciona o forno micro-ondas. Bem interessante. O professor Mário, você que é professor de física, conhecia esse? Não, nunca tinha visto. Ah, legal. Não. Então, depois explore ele, Vou dê ter uma que explorar olhadinha, isso. vê. Quem sabe pode ajudar aí nas suas aulas. Ótimo. Então, esse, né, no geral,
Inclusive, ele tem de outros componentes aqui também. Geografia, biologia, química, história, inglês, artes visuais, literatura. Então, é algo assim até para vocês compartilhar com outros professores. Vou dar uma olhada. No Só Matemática, ele... No Só Matemática, eu quero mostrar para quem trabalha aqui, ó, na parte de entretenimento. Quem tem a aula no segundo ano do ensino médio em matemática, trabalha-se com a análise combinatória, né, e toda essa questão aí relacionado a isso. Então, aqui, ó, tem alguns simuladores, ó, de Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania. Então, caso vocês não conheçam, são atividades que vocês podem estar trabalhando, né, nesse conteúdo, então. Ó, ele gera até a data certinho de hoje, porque eu estou abrindo, né? E aí tem aqui a minha cartela, né? Então, marque os números que você jogaria para verificarmos se você ganharia algo nos concursos anteriores, mínimo 6 e máximo 20, né? Então, por exemplo, eu ia clicar em alguns números aleatórios aqui. Tá. Aí aqui, ó, o nosso banco de dados abrange. Então, aqui ele está falando quais foram os números mais sorteados já desde então, mas isso ficticiamente, né? E aí, os números mais atrasados, os que não saíram. E aqui, então, eu vou gerar meu jogo. Criamos um simples gerador de jogos para a Mega Sena. Caso você queira alguma sugestão de jogo, clique no botão abaixo para gerar. Então, aqui vamos gerar um jogo. E aí, eu vou conferir, então, para apostas com mais números, use o gerador de fechamentos do nosso sistema avançado. O último concurso, né? Ele dá números fictícios aqui, então, para simular mesmo um jogo, como que funciona. Né? O de hoje, quais foram os valores que saíram, o de 2 dias atrás, o de 4 dias atrás, e aí o valor que eu acertei, né? A cena, o valor que está para ganhar, por exemplo, a cena, 50 mil reais. Aliás, 50 milhões. A quina, a quadra, o preço que custa para uma aposta. Então, são conteúdos que nós trabalhamos, então, com análise combinatória. Então, caso alguém esteja trabalhando nesse conteúdo especificamente, dê uma olhadinha, ó. Tem vários simuladores aqui em relação a essas atividades que vocês podem relacionar com matemática. Claro que o site em si, ele tem outras atividades, né? Eu queria mostrar esse dos simuladores, porque é especificamente dentro de um conteúdo, então, de análise combinatória, Mega Sena, Quina, essas coisas. Então, esse aqui no Só Matemática. Atividade digital. Ele tem essa cara inicial aqui. Deixa eu rolar o mouse. Então, aqui, tabuada, língua portuguesa, ortografia, ciências, história, arte. Então, tem alguns conteúdos específicos. Porém, ele vai, então, até o sexto ano. Então, ele é mais, assim, para o ensino fundamental, né? Os anos iniciais mesmo. Então, vou clicar aqui, sexto ano. Tem algumas atividades. Eu tô em, deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui, matemática. Então, para alunos de sexto ano, compreender, comparar e ordenar frações. Fritura dos neurônios. O que que tu vai falar esse aqui? Vamos dar uma olhada nesse aqui das frituras do neurônio. Mas deixa eu só rolar aqui para nós dar uma olhada antes. Desvendando os mistérios das frações, números naturais, contas de padaria, matemática em pedaços, dominando fração. Então, aqui são algumas situações, inclusive, contextualizadas, né? Até para nossa aplicação em sala mesmo. Tudo sobre porcentagem,
fracionando matemática e continua ali na página 2. Me chamou atenção isso aqui da padaria, não sei, vamos dar uma olhadinha juntos para a gente ver. Iniciar, que no canto ó, aparece o botão. Em uma padaria, ela comprou 3 pães que custam R$ 1 cada e cada bolo que custa R$ 10. Qual é o valor total que a Ana gastou? Sei lá, vou marcar aleatório, 9. Errada. Vai para a próxima. Tá falando apenas de padaria, né? Vamos dar uma olhada naquele primeiro que eu queria ver antes. É explorar, né? Essas tecnologias a gente tem que dar uma exploradinha para verificar. Esse aqui, ó, fritura do neurônios. Vamos dar uma olhada. Embaixo, botão de iniciar. Em uma sala, 4 amigos sentados em círculo, cada um só pode falar com quem está do seu lado. Quantos pares diferentes de amigos conseguirão conversar diretamente? Pelo que eu entendi, esse do fritura, deu para ver ali que as figurinhas envolvem todas as operações. Então, é um misto de atividades, por exemplo, então, para responder. Marquei uma aqui aleatória, ó. Tente novamente. Lembre-se de contar só quem está ao seu lado. Vou marcar aqui, sei lá, 4. Acertei. Para o próximo. E assim sucessivamente, tá? Então, esse do atividade digital, eu até vi ali física, só que no início ele mostrava só até 6º ano, né? Mas deixa eu confirmar. Marcar aqui 6º. Só para mim visualizar aqui do lado que apareceu os componentes, marcar aqui física, para ver o que vai aparecer. Não, não, porque eu marquei 6º, né? Deixa eu excluir o 6º ano, o filtro. Apareceu uma revisão de primeira série. Empine suas ideias. Revisão sobre calor e temperatura. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Cartão vermelho ao racismo. Estudo da luz. Corrente elétrica. Ah, sim. Então, ele vai com os componentes do ensino médio também. Movimento retilíneo, corrente elétrica, física. Vamos abrir esse aqui só para nós dar uma olhadinha. Calor e temperatura. Então, essa atividade digital também envolve outros componentes. Vem aqui iniciar. Encontre os pares de cartas correspondentes. Então, energia térmica em trânsito. Sei lá, não era. Então, é um jogo da memória em relação a esse conteúdo de calor e temperatura. Então, depois dei uma olhadinha também nesse tempinho. E aí, acho que as que eu queria apresentar seriam essas. Deixa eu ver as quais que eu apresentei tanto para depois eu colocar para vocês. Manga Heights, Coquinhos, Live Sheets, GeoGebra, Mosaic, Só Matemática, Atividade Digital. Então, foram 7. Uhum. Então, agora, deixa eu abrir aqui. Conforme a gente faz em todo encontro, vocês vão ter agora em torno de 20 minutos, mais ou menos, então, para experienciar uma determinada ferramenta, caso vocês não conheciam, dar uma olhada no geral, em todas. E aí, só estou procurando aqui, achei que o meu link estava na. E aí, nós vamos responder no nosso Padlet. Já vou enviar lá para vocês. Então, o que que é o Padlet mesmo? Hoje nós estamos 29 de setembro, deixa eu abrir aqui. Então, ó, vocês têm o 29 de setembro aqui. Então, vocês clicariam nele
E aí vocês vão, o que que é mesmo? Ó, responda aos seguintes tópicos no seu post. Então, qual conteúdo, por exemplo, que vocês trabalhariam? Não necessariamente precisa ser um de matemática, porque precisam detalhar. Dentre essas tecnologias que foram apresentadas hoje. Quais são as possibilidades pedagógicas dessa ferramenta? Onde que vocês poderiam utilizar ela, de que forma, em que momento da aula, né? E aí também as limitações que essa ferramenta aparece, ou algum cuidado que eu preciso tomar para utilizar essa tecnologia em sala de aula. Então, assim como vocês já fizeram dos outros encontros, né? Deixa eu compartilhar novamente este link. E aí eu vou parar de compartilhar a tela, fico aqui 20 minutos para caso precise tirar alguma dúvida específica, e aí a gente retorna mais ou menos 7h15, então, depois da gente dar uma olhadinha no que vocês escreveram em relação a esse Padlet, esse experienciar as tecnologias. Alguém tem alguma dúvida? Só antes de eu desligar aqui meu microfone, mas eu vou estar aqui qualquer coisa. Seria isso? Então, eu vou deixar vocês experienciar essas tecnologias aí. Qualquer dúvida, me avise. Então, até 7h15. Ah, eu já vou enviar o link de cada atividade ali no grupo, né, para ficar mais fácil, para vocês não precisar abrir do slide. Mas, em todo modo, eu envio os slides aqui primeiro. E aí, logo em seguida, eu já envio quais foram as tecnologias de hoje com o seu respectivo link.
Ó, eu vou enviar lá no grupo para vocês as atividades, os links das tecnologias de hoje.
Acho que dá para a gente ir retornando. Só vou apresentar aqui o que os colegas colocaram, os que conseguiram preencher agora. Bom, então aqui no dia 29, o professor Mário e a professora Ritamar colocaram. Então, o professor Mário colocou o Live Worksheets e o Mosaic Education. Então, no Mosaico, né, eu utilizaria como uma ferramenta para aproximar ainda mais o conteúdo do cotidiano dos alunos, visto que a plataforma proporciona realizar e visualizar alguns experimentos práticos. Os questionários e livros disponíveis na plataforma podem ser compartilhados com os alunos, agregando ainda mais conhecimento. E aí ele colocou também do Live Worksheets. Proporciona atividades práticas e de fácil entendimento para os alunos que têm uma dificuldade maior e principalmente para os alunos do sexto ano, né, que apresentam dificuldades na base da matemática. A prof. Ritamar colocou: essa tecnologia é bem interativa, os alunos menores vão gostar bastante, é bem útil para poder fixar alguns conteúdos. Também as outras tecnologias eu não conhecia, achei bem interessante, como possui bastante material. E a prof. Alessandra colocou: o Coquinhos é um site de jogos e atividades interativas, ela colocou algumas ali. Ele pode ser aliado para tornar a disciplina mais lúdica e dinâmica, especialmente no ensino fundamental. Isso mesmo. Sem contar que podemos usar de maneira interdisciplinar. Então, esses foram os nossos contribuintes de hoje. Obrigado pelas interações. Esse painel ele vai ficar disponível. E aí, como a gente não terminou as tecnologias, que como eu comentei para vocês no início, nós vamos ver ainda na semana que vem, então eu vou adicionar uma sessão aqui, ó, que vai ser a do dia 13/10. Então, vai ficar uma sessão aqui ainda para a gente complementar com as tecnologias do próximo encontro. Vão ser breves, porque aí no próximo encontro, então, eu estava até enviando agora esse documento aqui para vocês, ó. Já enviei lá no grupo. Nos 2 últimos encontros, então, já alterei até aqui nas atividades avaliativas. Então, agora, tanto o relato de implementação quanto o plano de aula, eu deixei para o nosso último encontro. Então, vocês ganharam 15 dias a mais, né, para entregar. Então, vai ser agora, então, ambos no dia 20 de outubro, nosso último dia. Coloquei aqui também, depois eu vou fixar, depois eu vou colocar agora, fixar essa mensagem. A apresentação, então, de vocês fica para o dia 20 e o questionário final também fica, então, para o dia 20, tá? Lembrando, então, que a gente tem só mais 2 encontros, o do dia 13 e do dia 20. Claro que eu estou disponível, então, para o que vocês precisarem para tirar as dúvidas. Inclusive, se atentem, né, a quem estiver organizando, então, o relato de implementação de vocês, que eu coloquei umas sugestões de como vocês poderiam apresentá-lo. Claro que aqui a organização está em slides, mas vocês podem fazer da maneira como acharem conveniente. Ele só está carregando aqui, acho que agora a internet está, o tempo lá fora não deve estar bonito. Então, olha só como que eu organizei a sugestão. Então, aqui vocês colocariam o nome de vocês, né, na primeira página já. E aí, aqui o município, o nome da escola, ano, série, componente curricular, o problema, né? Lembrando que na modelagem vocês vão se basear a partir de um problema, né? Aqui na justificativa e nos objetivos, por que vocês escolheram esse determinado problema? Por que vocês escolheram essa determinada turma? Qual o objetivo que vocês estão abordando? E aqui no desenvolvimento, né? Lembrando das fases, né? Que tanto no plano de aula quanto aqui e no comentário que vocês vão falar, então, do dia 20, vocês vão comentar, então, se vocês conseguiram abordar essas fases, né? Desde a interação até a interpretação. Então, lembrando que são 4 fases. Depois, as evidências, aqui vocês podem organizar fotos, vídeos. Claro que esses slides vocês podem estar duplicando também. Em um slide não foi suficiente para explicar o desenvolvimento da minha implementação, posso duplicar a quantidade que for necessária.
os resultados alcançados, se houve ou não. E aqui eu quero que vocês sejam bem francos, assim, nesses resultados. Tipo, o que que deu errado, o que que, sabe? Assim, comentar o que que aconteceu mesmo realmente. Que o objetivo não é falar e só aconteceu coisas maravilhosas, os alunos adoraram, tudo foi 10. Não, é para comentar exatamente o que também não deu certo, que isso também é importante para a gente refletir. Algumas reflexões finais, né? Aqui esses resultados alcançados, essas reflexões aqui então seria no sentido de contar o que realmente deu ou não deu certo. Se houve alguma referência que vocês utilizaram, desde um livro didático, um site, o próprio o próprio site da atividade que vocês envolveram, envolvi o quizzes. Então, coloca aqui o site do quiz, tá? Então, aqui é uma sugestão de como vocês irão apresentar, então, dia 20. E aí, né, lembrando que também o plano de aula também está organizadinho aqui, tá? Esse plano é uma previsão de como que vai acontecer, como que vai demandar, então, essa prática pedagógica de vocês. Eu já retomei ele com vocês algumas vezes, mas só para reforçar, aqui, ó, uma coisa que eu quero comentar. Praticamente a gente ganhou um mês, né? Hoje é dia 20, um pouquinho menos de um mês, então, para vocês entregar. Então, tem um tempinho a mais. Vocês podem estar fazendo em duplas, se vocês quiserem. Quem às vezes trabalha na mesma escola, caso ache conveniente trabalhar. E aqui, ó, a descrição da atividade é uma previsão de como vocês imaginam que vai acontecer, né? Mas lá no relato de implementação, às vezes essa descrição não vai bater nada. Às vezes aconteceu de uma outra forma. Então, aqui é a previsão de como vocês imaginaram. E lá, né, no relato, então, como realmente aconteceu, tá? Então, acho que de maneira geral seria isso. Não sei se vocês têm alguma. Acho que o professor de Narci caiu, eu vi agora que ele me mandou mensagem. Vocês têm alguma dúvida, algo para perguntar, questionar? Não, tudo certo. Então, beleza. Vamos para a nossa fotinho, só para registro mesmo, aí nós estamos liberados. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, professor. Sem problemas. Então, peraí. Então, vamos registrar com esses que estão. Então, 1, 2, 3 e... A prof. Alessandra até abriu duas. Agora deu. 1, 2, 3 e foi. Ótimo. Então, novamente agradeço por vocês terem participado. Dúvidas, estou à disposição em relação a essa elaboração de plano, ou até mesmo alguma tecnologia, ou a aplicação mesmo em sala. Então, qualquer coisa, me enviem mensagens no particular ou no grupo. De maneira geral, uma boa semana. Nos vemos virtualmente daqui 15 dias. Tchau, tchau para vocês, então. Até mais. Até mais.